Bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou Eliane Blasquezi, professora e tabeliã de notas, e trago aqui para vocês a temática sobre cartórios. Hoje nós vamos falar sobre as funções exercidas em um tabelionato de notas. Venham comigo, tenho certeza que algumas delas vocês vão se surpreender. Quais as funções que podem ser exercidas em um tabelionato? Quando nós falamos em funções, atividades, emprego, trabalho a ser feito em uma serventia notarial ou registral, vem à mente o titular, que pode ser tanto o tabelião quanto o registrador, seu substituto, o escrevente e os atendentes, que são aqueles funcionários que se enxergam ali no balcão, que tem a visibilidade do exercício daquilo que é feito no tabelionato de notas. Dependendo do tamanho do cartório, muitas outras funções são necessárias para que se tenha um bom andamento do trabalho e para que se tenha um atendimento de excelência. Há tabelionatos, há cartórios, dependendo registros, que têm uma quantidade bem grande de funcionários, né? Há um número grande de funcionários porque há uma demanda maior de trabalho. Então, por exemplo, pode haver 20, 30, 50 e até 100 funcionários trabalhando em uma serventia. Por isso, eu listei para vocês as possibilidades que não trago também de forma exaustiva, mas que traz uma ideia geral de quantos profissionais podem vir a atuar em um tabelionato de notas. Nota-se que, além do tabelião ou do registrador, que deve ser bacharel em direito, as demais não trazem essa obrigatoriedade, não trazem nem mesmo a obrigatoriedade de ter uma graduação, embora para algumas das funções que serão exercidas seja desejável que haja o conhecimento do direito, especialmente do direito contratual, do direito notarial e registral, para que a função seja devidamente desempenhada. Nem mesmo para o cargo de titular do tabelionato ou do registro é obrigatório haver a graduação, porque há possibilidade na nossa Constituição de que aquele funcionário que tem mais de 10 anos comprovadamente trabalhado em uma serventia, ele possa prestar o concurso público de provas e títulos para exercer essa função. Então vejam, né, que embora se diga que é necessário ser bacharel em direito para ser tabelião de notas, na verdade é possível essa função ser desempenhada até por quem não seja bacharel em direito, até por quem não tenha uma graduação, se ele implementar a condição de ter mais de 10 anos de trabalho efetivo em uma serventia notarial e registral. Então vocês vejam, né? Essas exceções da lei, né? Porque esse dispositivo constitucional, ele excepciona a exigência de uma graduação em direito para que seja possível se fazer o concurso aí para tentar, né, uma vaga quando tem este concurso, quando há vacância de uma serventia notarial e registral. Então, vocês vejam, essa listagem que eu vou trazer para vocês pode quebrar objeções para quem sonha em trabalhar em um cartório e acha que não tem qualificação suficiente. Então vejam só quais são as possíveis funções que podem ser exercidas em um tabelionato de notas. Primeiro, por óbvio, como tabelião de notas e
Eu já disse para vocês que para ser tabelião é necessário ser aprovado num concurso público de provas e títulos, conforme determinação da Constituição Federal e da Lei 8.935 de 1994, que regulamentou esse dispositivo constitucional. Deve ser bacharel em Direito, aquele candidato, porém, se ele tiver exercido atividade como funcionário de um cartório por 10 anos, ele pode se inscrever e participar do concurso, mesmo que ele não tenha curso superior. O administrador, essa função, ela não é uma função que vocês vão encontrar em todas as serventias. Ela é exercida por quem gerencia o pessoal e o fluxo do andamento do trabalho, para que seja possível desafogar o tabelião daquelas atividades administrativas, para que ele fique só com aquela parte jurídica mesmo. Em serventias, né, em cartórios, em tabelionatos, que há uma demanda muito grande de trabalho e há muitos funcionários, às vezes para o tabelião se torna extremamente cansativo e fica praticamente impossível de fazer todo esse gerenciamento. Então, nesses casos, ele contrata o administrador para fazer este meio-campo. Não é incomum se achar em serventias de médio e grande porte alguém que desempenhe essa função. Depois, nós temos o substituto do tabelião, que é aquele que responderá pela serventia nas ausências ou impedimentos do titular e vai realizar as mesmas atividades que o tabelião desempenha, desde o aconselhamento, aconselhamento das partes, né? Encaminhamento e análise de situações fáticas dos clientes, vai lavrar e assinar todos os atos e as escrituras dentro do tabelionato de notas. Depois nós temos a figura do escrevente. O escrevente é aquele que elabora e lavra os atos de forma técnica, conjuntamente com o tabelião ou com o seu substituto. A ele vai caber a análise da documentação no momento em que ele vai elaborar essa escritura. E também, caso ele seja autorizado pelo tabelião, ele pode fazer a assinatura de reconhecimentos de firma, de autenticações e praticar outros atos que o tabelião possa vir a autorizar e a determinar. Nesse caso, ele vai se chamar escrevente autorizado. O atendente é o funcionário que está na linha de frente, que realiza principalmente os chamados atos de balcão, como reconhecimento de firma e autenticação de documentos. É aquele primeiro contato que o usuário tem com o pessoal do cartório para atendimento da sua necessidade. Então, ele vai identificar o que precisa aquela pessoa, aquele usuário, e, se for o caso, vai encaminhar para o setor competente. O recepcionista tem a tarefa de receber o cliente, identificar a necessidade e encaminhar para aquele setor que vai solucionar a demanda. Também tem a missão, além de receber o cliente, fazer a triagem, por exemplo, no caso de atendimentos prioritários, como de idosos, de gestantes, de pessoas que tenham deficiência ou dificuldade de mobilidade, por exemplo. Também, se a serventia adota o trabalho mediante agendamento, ele vai verificar e encaminhar o usuário para a sala ou para o setor competente, se for o caso, para a coleta de assinaturas, análise de documentos, encaminhamento de escrituras, ou ainda para ser entrevistado ou para ser recebido pelo tabelião ou pelo seu substituto. Telefonista. Atualmente, esta função é interligada com a função de atendimento de mensagens através de aplicativos de contato, como o WhatsApp e os e-mails, quando se trata de fornecer informações gerais sobre os serviços, valores, documentos necessários,
locais e horários de agendamento dos procedimentos no tabelionato. Esta pessoa, ela vai então fazer esse atendimento, vai prestar essas informações. Hoje não se utiliza mais tanto o telefone fixo, né? Mas temos outras formas de comunicação e esta pessoa que vai fazer esta comunicação através de aplicativos de mensagem ou de voz vai então exercer esse cargo de telefonista. O caixa é o funcionário que vai receber os valores, emitir os recibos, vai manusear máquina de cartão, informar conta de depósito, transferência, código PIS ou as formas que o tabelionato adota para fazer o pagamento daqueles emolumentos que são devidos pelos atos praticados. O auxiliar financeiro é a pessoa responsável por conduzir as tarefas cotidianas que são relacionadas a esse setor. Ele está diretamente envolvido nos processos que trazem aí situações que demandem o fluxo de pagamento, tesouraria, pagamento de salários, encargos sociais, aluguéis, despesas de manutenção, como despesas de água, luz, telefone, etc. Então, esse auxiliar financeiro, ele faz esse controle do que é devido para que o tabelionato preste e cumpra as obrigações que precisa. O auxiliar administrativo vai realizar o meio de campo para que os demais setores possam funcionar sem interrupção e, dentre essas tarefas, ele vai fazer o atendimento ao fornecedor, vai adquirir material de expediente, equipamento e tudo aquilo que for preciso. Também, se assim determinado, ele gerencia e-mails, chamadas e correspondências, revisa documentos, faturas, relatórios, faz arquivamento e organização dos documentos em papel, além dos documentos eletrônicos. Também ele vai verificar relatórios e outros registros, agendar e coordenar as reuniões profissionais, entrevistas, compromissos e uma série mais de soluções que ele pode dar no desempenho da sua função. Vai também fazer a solicitação de materiais em falta, manter estoque de papel, de todo aquele material que é necessário para o bom andamento da serventia. Vai realizar as pesquisas, também preparar a apresentação, documentos e tudo aquilo que se fizer necessário. O setor de recursos humanos, setor de RH, ele realiza a gestão de pessoal e ele tem uma série de atribuições, entre elas, promover o desenvolvimento pessoal e corporativo, fazer treinamentos, analisar as métricas e as estratégias implantadas pelo tabelionato, pelo tabelião, e informar daquilo que precisa ser, então, trabalhado, que precisa ser modificado e até mesmo implementado dentro da serventia. O técnico de informática é atualmente uma figura essencial. Nós não vivemos mais sem equipamentos de informática e a complexidade da utilização desses equipamentos, dos bancos de dados, dos hardwares, dos softwares e toda essa parte tecnológica traz a necessidade de um auxílio permanente desse profissional. E um profissional que tenha formação técnica nessa área, porque constantemente nós temos modificações de programas, de equipamentos e estas funções, essas situações, elas envolvem até mesmo a parada do trabalho no tabelionato, se
esses equipamentos eles não conversam entre si se não tem a adequada manutenção. Alguns tabelionatos de menor porte terceirizam essa função, mas aqueles que têm um grande número de equipamentos e funcionários já mantêm em seu quadro permanente, no mínimo, um técnico de informática. Isso é essencial, como eu disse para vocês. A figura do digitador é aquele funcionário que vai, através do teclado do computador, digitar documentos, dados, fichas e todas as informações necessárias para lavrar os instrumentos. Essas informações são armazenadas em banco de dados eletrônicos e, se necessário, ainda, em razão do que determina a maioria das legislações estaduais, deve fazer a impressão dos documentos para alimentar os bancos dos dados físicos em papel. É o antigo datilógrafo, hoje digitador. O digitalizador, embora o nome parecido, é aquele que vai fazer as cópias dos documentos físicos através de scanners ou outras formas de cópias dos documentos físicos para os meios digitais. Hoje é muito importante também se fazer a guarda e conservação através dessa forma, até porque nós temos determinação do Conselho Nacional de Justiça que, além dos documentos físicos, os tabelionatos têm que manter os documentos em meio digital. O higienizador ou auxiliar de serviços gerais é aquela pessoa que vai manter limpinho, que vai manter organizado o nosso local de trabalho. Em algumas serventias, esse trabalho também inclui o decopa, isto é, a pessoa que faz a higienização, que faz a limpeza, ela também faz o famoso cafezinho. Esse profissional, embora ele seja praticamente invisível, ele tem uma grande importância, porque através do seu trabalho nós vamos ter a certeza que nós estamos em um ambiente asseado e que vamos desempenhar nossas funções sem sobressalto e com todo o conforto e tranquilidade. Também nessa mesma seara aí, nós podemos ter o copeiro, que pode ser aquele funcionário que é contratado para desempenhar esse serviço separadamente, fazer o chamado serviço de copa, que, por exemplo, numa serventia em que há muitos funcionários, que há grande fluxo de clientes e que é oferecido um cafezinho, é oferecido água, é oferecido um biscoito ou alguma outra, né, algum agrado comestível para os clientes, ele vai então manter esse serviço permanentemente. Dependendo do tamanho da serventia, muitos locais às vezes têm até mais de um andar, ele vai fazer então a manutenção desses produtos aí que estão à disposição. Também para aqueles locais em que não há o intervalo para o almoço ou um intervalo muito curto para o almoço dos funcionários, ele deixa preparado o ambiente, embora ele não vá cozinhar, para que o local esteja adequado e organizado para o uso dos funcionários que levam o seu almoço pronto. Então, nesse sentido, esta função ela pode ser exercida então separadamente. O office boy é o menino de escritório, é aquele que vai ser o responsável por fazer pequenos serviços, geralmente serviços externos, como pagamentos em bancos e lotéricas, entregar e buscar documentos, retirar documentos em repartições públicas, como, por exemplo, perante Prefeitura Municipal, guia de ITBI, guia de ITCD na Fazenda Estadual, levar e trazer documentos para o registro de imóveis e outros trabalhos que serão determinados pelo tabelião de notas.
O arquivista é aquele funcionário que vai selecionar e guardar os documentos, as cópias, certidões, as guias e todos aqueles documentos que são exigíveis para se lavrar escrituras, seja uma escritura de compra e venda, de inventário, de doação, de divórcio, entre tantas outras. Porque mesmo que os documentos hoje eles sejam digitalizados, eles ainda devem ser conservados por força do que determina a maioria das consolidações normativas estaduais, deve ainda ser conservado, então, guardado de forma física. Então, o arquivista faz esse trabalho, cuidando para que cada documento seja devidamente arquivado, para que, quando for solicitado, ele seja prontamente encontrado. Digo para vocês que é bastante complicado quando se procura um documento e esse documento ele não está devidamente arquivado. Muitas vezes se demanda um grande tempo procurando aonde alguém arquivou de forma errada. Por isso esse trabalho do arquivista ele é muito importante, porque arquiva-se por pastas referente a livros, referente a pastas de guias, de partilhas, de registro de procurações, por exemplo. Também nos livros de transmissões, de contratos, de procurações, todos os documentos têm que ser devidamente e corretamente arquivados, porque senão, como eu disse para vocês, gera um transtorno muito grande. O conferente é aquele funcionário que vai verificar, que vai conferir os instrumentos públicos que são elaborados pelo escrevente. Vai também fazer a verificação, a conferência dos cadastros que são preenchidos para a lavratura dos documentos. O conferente é o funcionário que vai verificar se houve equívoco nesses preenchimentos ou então na digitação e na montagem das escrituras. É um funcionário que tem que ter um prévio conhecimento e tem que ter muita atenção para que aquele trabalho seja feito realmente de forma adequada. Social média ou analista de redes sociais, esta é uma função bem recente que muitos cartórios já estão mantendo em seus quadros, que é aquela pessoa que vai ser responsável pelo perfil do tabelionato nas redes sociais. Com a evolução das comunicações, todas as serventias mantêm perfis nas redes sociais, como o Facebook, o Instagram, além de sites informativos. E esse profissional, ele vai fazer a gestão desses perfis, vai fazer a criação de conteúdos online, vai fazer informações sobre os atos, horários e todas aquelas que sejam úteis para o usuário. Esse trabalho pode ser terceirizado, porém, se há uma grande demanda no cartório, o tabelião vai, então, contratar um funcionário para exercer essa função específica. E vejam que esta é uma função bastante recente, né? Uma função que está sendo exercida de pouco tempo para cá, mas que também é essencial, até porque demanda do conhecimento de um profissional que seja especializado. O DPO também é outra função bastante recente e, através das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é necessário haver esta pessoa que seja o encarregado de dados, que é o responsável por intermediar todas aquelas ocorrências que envolvem o titular de dados, daqueles dados que estão lá no tabelionato, e o controlador operador com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, esse é outro profissional que também pode ser terceirizado, mas dependendo da demanda da serventia, deve ser um funcionário que seja contratado de forma fixa.
O TI, o profissional de TI, é o responsável por gerenciar as informações em uma organização, nesse caso em um tabelionato de notas, criando e distribuindo em rede de computadores, além de lidar com todo o processamento de dados, engenharia de software, informática, entre outras. O tabelião pode contratar um funcionário que vai fazer todo esse trabalho ou pode também terceirizar esse serviço, o que é mais comum de acontecer através de empresas especializadas. Outra função é a de motorista. Parece uma função um tanto quanto atípica para o funcionamento de um tabelionato, de uma serventia notarial, mas muitas vezes isso se mostra necessário, especialmente quando o tabelionato ele se localiza longe da zona central ou em um local em que tem a menor circulação de pessoas, que não tem o transporte público, por exemplo. Ao ter um motorista à sua disposição ou à disposição dos funcionários, daquele funcionário que precisa fazer o deslocamento, por exemplo, para coletar uma assinatura de uma pessoa que não pode ir no tabelionato, para levar aquele funcionário que vai fazer um pagamento, que vai encaminhar uma guia de ITBI, uma guia de ITCD perante a Fazenda Municipal ou a Fazenda Estadual, que precisa levar documentos para um registro de imóveis e há uma dificuldade maior de locomoção, muitas vezes é mais econômico até mesmo para o tabelionato manter um profissional que faça esse trabalho de motorista. Então, nesse caso, embora não seja uma das profissões mais típicas de uma serventia, é possível e há tabeliães que mantêm um motorista contratado à sua disposição e à disposição dos demais funcionários. O estagiário, figura conhecidíssima, ele vai atuar nos diversos setores de forma que, diferentemente daquilo que a gente possa pensar, não é somente o acadêmico de direito ou de administração, por exemplo, que tem chances de obter uma vaga de estágio. Na maioria das vezes, essas vagas são remuneradas através da chamada Bolsa Auxílio e esses estudantes eles podem desempenhar diversas funções que vão ser determinadas de acordo com aquela área em que ele está estudando. Então, por exemplo, se alguém está fazendo o ensino médio, ele vai desempenhar uma função que seja compatível com a sua idade, com a sua capacidade, com o seu conhecimento. Para tanto as serventias notariais quanto as serventias registrais, eles são de grande valia, mas para a vida profissional de uma pessoa, a formação de currículo desses estudantes em um tabelionato ou em um registro tem um grande peso, pois ele já leva como vantagem o conhecimento de como funciona por dentro um cartório. Isso é bastante importante quando alguém vai concorrer a uma vaga. E eu digo para vocês de experiência própria, porque há uma dificuldade muito grande de se contratar profissionais que já tenham pelo menos um certo conhecimento, mesmo que teórico, sobre tabelionato de notas. E muitas vezes contratamos alguém que já tenha trabalhado em outra serventia, o que é raro de acontecer, ou contratamos alguém que temos que treinar. E para fazer o treinamento dessas pessoas, nós temos que deslocar um funcionário que já tem o conhecimento, que já está trabalhando para fazer esse treinamento. Então, além de não ter alguém capacitado, nós deixamos de contar por um certo tempo com alguém que já tem experiência para
treinar um funcionário novo ou um estagiário novo. Por isso, eu trago sempre a importância de alguém se capacitar, ter este conhecimento prévio que vocês estão agora conseguindo obter. Então, a capacitação é muito importante e quem comprova que tem esta capacitação já começa à frente de outros candidatos. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês e nos encontramos na próxima aula. Um beijo da prof.